Formado em Sistemas da Informação pela Mackenzie, Marcelo Paes atuou por mais de 10 anos como consultor de implantação de SAP, até que um belo dia ele se juntou ao Patrick Negri para cofundar o que se tornaria uma das fintechs que mais cresce no Brasil, a Yugo. Uma pessoa super discreta, o Marcelo é apaixonado por games e hoje está avaliando qual será a sua próxima grande empreitada. Marcelo, quando eu conheci o Patrick, vocês ainda estavam literalmente na garagem. Naquela época, né? A visão da Yugo era uma espécime de robô que agilizaria a vida do empreendedor. Da forma como vocês descreviam, parecia assim meio que um WordPress ou um Wix bem automatizado. E assim, como investidores, nós já tínhamos uma visão de que plataformas de pagamento elas eram muito pouco user-friendly e elas exigiam muito desenvolvimento para os empreendedores, principalmente iniciantes, para fazer a implantação de pagamento. E nessas andanças, a gente conhecia um caso do Stripe nos Estados Unidos e, como investidor, a gente acreditava que aquilo poderia ser uma oportunidade regional, né, aqui no Brasil. Queria falar, né, assim, a gente identificou uma dupla extraordinária, você e o Patrick, e naquele momento, né, o que se passava na sua cabeça? Eu queria entender de você como que foi formar essa parceria, de onde veio o seu relacionamento com... Tudo bom, Derek? Cara, você falou dos games e foi daí mesmo que veio. Eu conheci o Patrick jogando Ultima Online em 2000 ou 2001. Totalmente online mesmo, porque ele é lá de Dourados, Mato Grosso do Sul, eu aqui de São Paulo. E a gente se conheceu jogando mesmo. Então, a paixão dos games foi que fez juntar a gente para montar esse negócio. Legal. E num determinado momento, anos depois, né, ele decidiu vir, muitos anos depois, né, em 2010 ou 2011, que ele veio para cá, para São Paulo, até porque ele é de tecnologia e queria vir para São Paulo, porque aqui tem muito mais tecnologia do que Dourados, né? E ele me chamou para montar um negócio. Ele sempre foi empreendedor, eu era consultor SAP, como você disse. E eu topei, mesmo assim, sem nem saber onde eu estava pisando, assim, no quesito empreendedorismo, né? E, na realidade, o que você falou em relação ao robô era mais ou menos isso que a gente imaginava mesmo. A gente imaginava construir ferramentas tecnológicas que ajudassem os empreendedores a poder focar no core business, porque quando você monta um negócio, muito dele é padrão, vamos dizer assim. São coisas que você tem que fazer igual ao outro negócio, não é seu core business. Exemplo, a gente pensava muito em SaaS na época, o foco era SaaS. Então, dentro de um SaaS, você tem aquelas partes comuns, que é gerenciamento de usuário, cadastro, planos, upgrade, downgrade, a cobrança, e por aí vai. Isso toma muito tempo do desenvolvedor, dá um trabalho grande, é muito crítico, quando o empreendedor poderia estar focando em, de fato, construir o negócio dele, construir a ferramenta dele e vender. Né? Só que, assim, era um negócio um pouco, vamos dizer assim, misterioso, porque era muito abrangente, era muito genérico. Tanto que a gente passou um bom tempo, acho que mais de um ano, construindo essa plataforma que a gente chamava, que era uma plataforma para facilitar a construção de novos SaaS. Por quê? Você pegava as pecinhas, juntava, e aí pegava a pecinha pequena, acabava sendo pequena, que era o seu negócio de fato, e juntava nisso tudo e saía pronto. Entendeu? Só que você gastava muito tempo, muito mais tempo na sua pecinha do que na pecinha que todo mundo faz, no comum, né? Porque o comum a gente dava. Foi daí que surgiu. Cara, muito, muito legal. Foi que ano que você conheceu pessoalmente o Patrick? Na verdade, assim, em 2000, eu conheci ele online em 2000 ou 2001, ele veio para cá entre 2001, já nem lembro quando, e 2011, né? Veio aqui, eu acabei conhecendo ele pessoalmente, mas ele veio a trabalho e voltou para Dourados, e depois ele veio para cá em 2010 ou 2011. Tá? E a gente começou a trabalhar na Yugo foi em 2011. Quando vocês começaram ali na Yugo, é uma curiosidade. Você teve algum desemprego friccional ou você saiu direto de consultoria para a Yugo?
Foi assim, a gente, em 2011, a gente começou a trabalhar na Yugo, e a gente contratou o meu irmão, que foi um da equipe fundadora, que era o CTO, e ele trabalhava full time. E eu, o Patrick, a gente tinha nossos empregos e trabalhávamos à noite na Yugo. No fim de 2011, no fim de 2000, não, no fim de 2012, a gente abriu da empresa em 2012. No fim foi que a gente conseguiu o primeiro investimento e fomos totalmente full time. Né? O Patrick o Ale já estava, né? O Patrick foi um pouco antes. Eu demorei uns 2 ou 3 meses a mais para ir, porque eu estava no meio de um projeto de implantação internacional. Então, eu não poderia simplesmente sair. Mas depois que eu saí, eu fui direto da consultoria para a Yugo. Eu preparei tudo isso, a minha saída, falei com a consultoria, expliquei que eu estava saindo para empreender, fiz toda a passagem de conhecimento, não deixei eles na mão. Ainda assim, eu não consegui terminar o projeto como um todo, porque ainda ia meses, porque o projeto era nos Estados Unidos, mas tinha uma perna que era também lá na Áustria. E essa perna da Áustria eu acabei não pegando, mas eu fiz toda a passagem de conhecimento, tudo. Então, foi todo um processo. O Patrick, o Ale já estava full time e o Patrick saiu um pouco antes de mim, 1 ou 2 meses. Como que você via esse mundo de startup, né? Você já tinha tido assim um acesso a, vamos fazer uma startup, ou vamos empreender com menos conteúdo do que se vê hoje por aí? Olha, eu já pensei muito nisso depois que a gente montou a Yugo. Eu não sei, eu acho que eu nunca nem tinha pensado em empreender antes. Assim, eu tinha minha carreira que eu estava construindo como consultor, eu gostava muito, eu era desenvolvedor, eu era consultor, desenvolvedor, eu estava migrando para a área de negócio, estava construindo uma carreira por esse lado, e ao mesmo tempo eu também estava estudando direito. Eu sou formado em sistema de informação, mas eu estava fazendo faculdade de direito porque eu estava querendo explorar essa área de direito eletrônico que está crescendo muito. E eu, como sempre gostei de estudar, sempre não, né? Na escola eu não gostava, mas depois que eu cresci eu passei a gostar. Assim. Eu gosto de conhecimento, isso eu sempre gostei. E eu decidi me formar em advogado também, né? Porque eu ia ter esses dois lados, a parte de tecnologia e de direito. Mas, né, eu tive que escolher, né? Não teve jeito. E eu ainda trabalhava full time na consultoria, eu tive que tirar o direito, porque eu não ia conseguir fazer Yugo, consultoria e direito ao mesmo tempo. Impossível. Você acha que em algum momento nessa transição aumentou o seu grau de ansiedade por estar empreendendo, pela empresa ser sua, quando comparado a na época que você era consultor? Muito, muito, muito. O pessoal fala muito aqui lá, né? Eu quero ser meu próprio chefe e tal. Pô, é super legal, mas o glamour que é colocado em cima disso é muito maior do que a realidade, assim, não tem glamour nenhum. Eu saí de uma... O Patrick ele já estava mais acostumado, que ele sempre empreendeu. Eu saí de um negócio que eu me sentia seguro, eu estava crescendo, eu conhecia todo mundo. Eu mudei de empresa umas 3 vezes, mas era basicamente a mesma empresa, que primeiro foi comprada, depois os fundadores fundaram outra, eu fui junto. Então, assim, eu conheci, trabalhava com todo mundo. Esse período aí de quase 10 anos foi com as mesmas pessoas. Então, eu estava numa zona de conforto enorme, assim. Então, foi bem complicado. Foi bem complicado. Eu criei coragem, fui. No começo foi tranquilo, assim. Depois a gente começou a ter problema, né? Como toda empresa, e aí começou a ansiedade pegou. Né? Isso é minha grande curiosidade, né? Porque todo empreendedor tem um momento que ele está super empolgado, hoje ainda mais com esse romantismo de startups. E aí, cara, tem uma hora que acaba a lua de mel, né? Quando que foi esse momento que acabou a lua de mel para vocês? Assim, a gente pegou primeiro um investimento, e aí a gente estava construindo a plataforma lá e tal, e a gente tentou primeiro ir para um modelo de wallet, né? Igual o que o pessoal está fazendo hoje, um QR Code a gente fez em 2013. Mas não, acho que o mercado não estava pronto e a gente não tinha dinheiro para implementar também algo assim, que é uma cultura nova, basicamente, né? Então, a gente não conseguiu. E a gente ficou no limite do dinheiro ali, né? A gente considerou fechar tudo. A gente era bem em Caxias, então a gente tinha certinho. Putz, quando a gente precisa parar para fechar tal. Então, nesse momento foi difícil, assim. Tipo, putz, manda currículo, não manda currículo. Foi bem assim. A gente brinca que entrava na empresa, o pessoal tá todo deprimido, assim. Então, acho que esse momento foi o mais, assim, de ansiedade. Porque foi bem no começo. Depois a empresa vai pegando corpo, né? Ela já fica
bem mais com menos risco, você já tem um negócio, está dando dinheiro, tudo mais. Então, aí isso vai diminuindo. Aí entram outros problemas também, né? Mas esse em si, o medo de quebrar, assim, foi nessa época. Teve um primeiro milestone que vocês comemoraram? Cara, eu não me lembro os números exatos do qual foi o que a gente mais comemorou, mas eu lembro que teve um que foi a primeira transação, que foi bem incrível, assim. A gente tinha um painelzinho já, não tinha nem transação, a gente tinha um painelzinho que mostrava as transações. Quando teve a primeira, assim, foi bem legal. Foi na época do wallet ainda. Se eu não me engano, foi um taxista, porque a ideia, primeiro, na época, o taxista não tinha cartão. Não era obrigado e ninguém tinha mesmo. Então, a gente fez o QR Code, que o cliente ia lá, lia o QR Code, o táxi aparecia lá para o taxista já, ele colocava o valor, o cliente dava ok e acabou. Funcionava muito bem, era muito rápido tudo. E quando teve a primeira transação, foi bem legal, foi bem legal. É que, no caso, esse produto não cresceu, né? Então, Sim, sim. mas foi bem legal de fazer a primeira transação entrando assim no painel, foi bem bacana. É muito louco, porque eu lembro bem, tá, dessa época. E a gente entra na Yugo um pouco antes desse momento do taxista, realmente, mas já com a visão do B2B. E naquele momento acho que já estava amadurecendo bem que vocês teriam que encontrar outro caminho, que porventura seria o boleto, né? A gente, na verdade, assim, dentro daquela plataforma que a gente tinha, que tinha as peças que eu falei, que você ia plugando, uma era a cobrança recorrente, né? Só que a cobrança... Só que assim, a gente não achava que tinha um fornecedor bacana para fazer essa cobrança recorrente que funcionava bem. E que era voltado para o desenvolvedor mesmo, que via a necessidade do desenvolvedor. Então, quando a gente foi conversar com outros empreendedores, a gente viu que o pessoal estava fazendo dentro de casa. E assim, é um trabalho grande, né? Virou um business, então imagina. E aí, quando a gente viu que tinha essa oportunidade, a gente falou, vamos tentar isso. A gente já tem uma base pronta, que foi trabalhada há mais de um ano, né? O wallet mesmo funcionava dentro dessa plataforma, né? Por trás já tinha esse pagamento, já tinha o produto, entre aspas, de hoje, por trás, né? Não tinha painel, mas já estava funcionando como um motor. A gente falou, vamos criar um painel pôr no mercado, vai ser rápido, porque o mais complicado já está feito, e talvez a gente ache o nicho aí. E a gente colocou. E aí que o negócio começou a decolar. Foi assim, meio sem noção até. Crescia 10% por semana, era uma loucura. Tem como ver indiscutível, acertamos alguma coisa aqui. E aí vem o problema ao contrário, né, cara? Que você tinha que conseguir digerir o que estava vindo, né? Sim, aí era bem complicado, assim, porque começou a crescer muito. Tinha coisa que a gente ainda não tinha automação, fazia na mão, entendeu? Então, aquele negócio de trocar o pneu do carro, o carro andando. Você falou de fazer na mão. Teve um dia que eu liguei pro Patrick, né, assim, fazendo o onboard, como anjo diligente já, querendo trazer para Indicator, né, formar Indicator. Aí o Patrick fala assim, olha só, Derek, eu tenho duas opções. Às 4, o banco fecha. Ou eu vou pro banco processar boleto ou eu fico falando com você no telefone. Ali, eu falei, cara, ferrou, tem um problema, porque com a visão de mercado financeiro, né, assim, você sabe todos os percalços. Para você sair dessa área cinzenta de uma startup fazendo muito mais influenciada pela tecnologia do que pela questão da solução financeira em si, né? E aí a gente entendeu, precisamos subir a barra da empresa para ela virar uma empresa de processamento. Mas é muito interessante, cara. Essa época que vocês estavam ali, foi na Casa das Rosas, ali, né? na Santos, embaixo da Casa das Rosas. Pertinho ali. É uma salinha. Total. É uma salinha. Muito legal, muito legal. Que época boa, né? Não, hoje eu lembro, eu dou risada, né? Porque as coisas que a gente fazia era engraçado. E você e o Patrick tinham muita complementaridade, né? Sim, sim, sim. A gente era meio que parceiro, assim, trabalhava junto mesmo. Ainda mais no começo, que tinham poucas pessoas, então a gente acabava fazendo muita coisa. Esse é um grande desafio também, né? Como você começa a largar a mão, começa a colocar outras pessoas, que o negócio fica grande demais para uma ou duas pessoas fazerem sozinhas. Né? Isso é um dos grandes desafios. Como é que era entre vocês dois, assim, ali naquele momento do café? Não tinha uma cobrança de quem dos dois ia falar com os investidores, com os chatos da mesa? Não, porque assim, a gente já tinha isso definido, entendeu? Porque o Patrick, como CEO, isso meio que já ficou como tarefa dele. Assim, e ele queria fazer isso e tudo mais.
Então, É, não teve nenhum conflito nisso aí, não. Foi bem tranquilo. interessante. Quando a gente começou, era assim, o Patrick já queria ser o CEO, ele que trouxe, tipo, que me chamou para empreender, eu falei, demorou, tranquilo, ele já tinha experiência com empreendedorismo também. Aí eu fiquei entre, putz, eu quero ser CTO ou COO. Aí eu fui pro COO, É, que achei muito que ia ficar legal. mais perto do negócio e tal. É. E realmente foi, né? Mas então, Marcelo, deixa eu tentar explorar um lado que eu acho super importante para todo mundo que te conhece e quem não te conhece está tentando fazer um negócio que dê certo. Métricas. Eu não conheço nenhuma empresa, ou melhor, nenhuma startup que tenha sido mais, vamos dizer, diligente com as métricas do que vocês na Yugo. Me fala um pouco dessa jornada de, além de se preocupar com empreender, além de se preocupar com desenvolver um bom produto, se preocupar também com as métricas. Então, como até eu falei, a gente não tinha nem transação, já tinha um painelzinho lá. Eu acho que quem não mede, não, né, não sabe o que está acontecendo. Então, assim, a gente sempre mediu tudo. Claro que conforme o tempo foi crescendo, as métricas foram ficando mais complexas também. E a gente não conseguia também. Aquele negócio, cresce e arruma a casa ao mesmo tempo. Você sempre tem que medir. Porque o negócio é isso: você vai pegar, vai ver suas métricas e você vai ajeitar aonde você tem que. Você vai colocar mais alavanca de um lado ou mais alavanca do outro, mais esforço de um lado ou mais esforço do outro. E as decisões são feitas em cima da métrica. Então, a gente sempre falou disso desde o começo, de ter os números. E até hoje, lá na Yugo, eu sei que acontece assim. Eles medem tudo, eles têm os relatórios, têm os KPIs. A coisa foi ficando mais complexa, né? Conforme o tempo, porque o negócio foi ficando mais complexo também. E a gente foi entendendo as métricas de negócio mais conforme o tempo foi passando. Mas eu acho que é sempre importante medir. Mas um negócio que eu até eventualmente ia falar já e já vou me adiantar é que o equilíbrio é tudo, né? Como eu falei, você vai crescendo e vai arrumando a casa. Não é, eu não vejo como algo interessante você já querer fazer o melhor dos mundos de cara, porque isso vai segurar seu crescimento. E nem largar total, porque uma hora você não vai conseguir mais correr atrás do prejuízo. O que o Patrick falou, você falou que o Patrick te contou do banco, era isso. Então a gente tinha coisas automatizadas, mas tinha coisas que eram manuais ainda. Porque se a gente fosse automatizar tudo, a gente não ia crescer o que cresceu. Então foi sempre o equilíbrio, fazer as coisas no tempo certo. E a métrica também. Começa com a métrica simples e vai deixando ela mais complexa conforme o tempo, entendeu? Porque também não adianta você ter métricas que você não olha. Elas só adicionam complexidade que não serve para nada, entendeu? Sim, sim. Eu lembro também, num dado momento, vocês testaram diversos métodos para avaliar onde estava o melhor unit economics, não foi? Ah, sim, a gente mudou as métricas muitas vezes, os reports, muitas vezes. A gente mudou também o modelo de negócio, o modelo de precificação. É, aquela questão do fail fast lá, vai testando. Por isso que a métrica é importante, porque a métrica te diz se seu teste funcionou ou não funcionou, se foi melhor que o outro ou se foi pior que o outro, entendeu? E eu acho que isso aí é eterno, ad eterno, você sempre tem que fazer isso. A mesma nossa precificação atual, a gente fez diversos testes quando mudou para mim, quando começou a cobrar mensalidade e tal. Teste do preço, testava uma semana, funcionou, vendeu mais, vendeu menos, muda, diminui, aumenta, muda. Então, assim, tudo baseado no que as métricas diziam. Entendeu? Por isso que é importante você ter, para não ficar no feeling só, né? Para quem precisa priorizar, seria ter a consciência de quanto que custa para trazer um cliente e quanto que ele te retorna para a plataforma? Essa é a principal driver? Isso é o básico, né? Isso aí é o que você precisa saber. Para saber se a conta a conta da operação está fechando. Porque startup, você levanta dinheiro e esse dinheiro que você levanta, você vai gastar. Senão você não precisava levantar o dinheiro, né? Mas é importante você sempre que possível deixar a operação a conta da operação tem que fechar. Então, os econômicos têm que fechar. Né? Então você tem sempre que ficar de olho quanto que você está gastando e quanto que você está levando no final, com certeza. Isso é o mínimo. Né? E se você olha agora para trás e pensa aqueles momentos que vocês cresceram e os momentos que vocês conseguiram estabilizar o fluxo de caixa da empresa,
Como que foram, né, essas batalhas, assim, essas empreitadas? Vamos crescer agora e agora vamos ver se a gente estabiliza num patamar de break-even. Me conta um pouco dessa stop and go. Eu acho que assim, isso sempre, a gente sempre se questionou muito disso. Eu acho que não tem receita de bolo. É quanto a gente segura, é quanto a gente cresce, porque quando você cresce, isso incorre custo também, complica a sua operação. Por isso que eu falei do equilíbrio. Então, não tem resposta certa, mas a gente sempre viveu com esse dilema. E a gente sempre ficou pensando, será que a gente está segurando muito? Será que a gente está, em momentos, será que a gente devia estar segurando muito, segurando mais? Então a gente sempre viveu nesse dilema. Eu acho que isso é sempre o dilema. E não tem resposta certa. Por isso que eu acho que tem que ser dosado. E se você tem as métricas, você consegue dosar melhor o que está acontecendo. Né? É um negócio que eu acho que é muito importante, que é importante ter no começo da empresa, é já ter um orçamento, por mais simples que seja. Entendeu? Quando eu falo, faça um orçamento no começo, é um simples planilha de Excel, mesmo que você faz para o seu orçamento de casa, entendeu? Não ter aqueles orçamentos super complexos. Isso vai evoluindo com o tempo. Mas se você tem um orçamento, você tem controle do que está acontecendo. Né? Para você justamente poder falar, gasto mais, gasto menos, cresço mais, cresço menos. Economizo aqui, economizo ali, gasto mais aqui, gasto mais ali. Então, te facilita tomar a decisão em cima desse dilema aí. Para mim sempre vai ser um dilema isso. É mais startup, que é um negócio que ela tem que ser alto crescimento, tem investimento envolvido, entendeu? Agora, se você está numa situação de bootstrap, tudo é diferente, né? Aí você tem que dar dinheiro o mais rápido possível para continuar vivo, né? Como é que foi esse primeiro alívio de falar, cara, a gente estacionou aqui, estamos num patamar que a gente se sustenta? Isso foi muito bom, porque a gente consegue fazer as coisas com mais calma. Né? A gente sempre viveu nesse limite aí, sempre. Né? Chega perto, cresce mais, pega investimento, porque eu acho que é esse o segredo. Entendeu? Só que você tem que saber sempre que o investimento que você pega tem um preço também, né? E no fundo, você baseia ele numa planilha que pode acontecer ou pode não acontecer, a gente não sabe do futuro. Mas se você tem esses números, você consegue prever isso um pouco melhor e tomar essas decisões de uma maneira melhor. Porque se você também está fazendo só com o dinheiro que está sobrando, você vai te segurar o crescimento. Isso é fato. Entendeu? Se você só for reinvestir o lucro, você vai crescer muito mais devagar do que você pegar um caminhão de dinheiro e injetar na empresa. Né? Agora, esse caminhão de dinheiro tem que gerar mais dinheiro no final. Então, esse é o desafio. Né? Isso que você falou, para mim, é a receita de tudo. Muitos empreendedores, eles levantam rodadas elevadíssimas de capital, dá um super PR, sai na mídia, todo mundo fala, mas ele não sabe o que vai acontecer quando esse capital acabar, como que ele aparece do outro lado. E dentro desse ciclo podem aparecer coisas como o Covid, né? Então hoje, imagina, você acabou de completar um ciclo pessoal, uma coisa super bacana, mas tem gente que está no meio do ciclo pessoal, levantou uma super rodada e não sabe como é que ele vai dar break-even na empresa dele. E às vezes ele fala, bom, eu vou atravessar o vírus e vejo como é que chega do outro lado, né? Mas ele pode chegar com o fluxo de caixa muito desgastado. E tem, hoje eu acho que tem muito aquela questão de levantar investimento, empresa que o negócio da empresa é levantar investimento, vamos dizer assim, entendeu? Mas para mim, cara, a empresa tem que dar dinheiro no final, um dia tem que dar dinheiro, e eu tenho certeza que o investidor que está colocando dinheiro ali espera que isso aconteça eventualmente, ou que ele possa pelo menos fazer uma saída, né? Porque senão vira esquema de pirâmide, né? Então eu acho que essa questão de quando a gente dá break-even, quando a gente dá dinheiro, tem que sempre estar na ponta da língua, assim. Esse cálculo aí tem que estar sempre feito, sabe? Porque tudo que você coloca na empresa tem que ser mirando esse momento. Né? E seu dinheiro tem que durar até esse momento. Aí, se no meio do caminho você fala, beleza, legal, tá indo no caminho, só que agora eu quero chegar mais longe ainda. Aí você vai pôr mais dinheiro, tudo bem. Isso é diferente de vamos dizer assim, montar uma empresa que tem uma história bonita para conseguir levantar investimento. E aí você sair antes da bomba estourar, vamos dizer assim. Isso é um pouco pirâmide, né? Então eu acho que isso tem um pouco disso hoje, mas não sei, eu acho que as coisas que têm acontecido ultimamente vão mostrar, inclusive o Covid, talvez mudem um pouco esse cenário, né? E quando você estabilizou a empresa ali, uma hora, teve aquele momento que você bateu no peito e falou assim, vamos crescer mais? A gente sempre fez isso, sim. A gente sempre fez isso. Isso fica junto, o que vem junto disso é um pouco de medo também, né?
de dar um passo maior que a perna. Por isso que eu falei, é sempre um dilema. Vamos crescer mais, tá bom, mas e o risco que se incorre? Sempre tem um risco, né? Então mas isso já aconteceu algumas vezes na Yuga. A gente fez isso algumas vezes. E sempre se questionando, como eu já falei, beleza, será que a gente está sendo muito conservador? Será que a gente está sendo muito agressivo? Uma empresa que consistentemente dobra revenues todo ano, ela é uma empresa super arrojada, na minha opinião. Tem gente que deseja mais do que isso. Eu não consigo desejar mais do que isso, não. Ainda mais quando vem com muita rentabilidade, como sempre foi o caso da Yugo. E tem muito potencial, né? Também. Por ser fintech e tudo mais. Sim. E também isso é um grande desafio. O fato de ser uma fintech, isso envolve muito regulatório também. E vamos dizer assim, burocracia versus startup. Então, como é que você equilibra também isso? Como você continua rápido, mas dando conta da burocracia, de todos os controles. Isso eu acho que é algo interessante também. Com o tempo, você começa a ter esses desafios. Porque no começo da empresa, todo mundo sabe de tudo, né? Não tem muita regra. Depois a coisa vai crescendo, começa a ter documentação, aprovação, assinatura. E aí, como você mantém aquela agilidade de startup, ainda tendo toda essa burocracia por trás? Então, isso também é um ponto, né? E também o grande ponto de crescer, né, que a gente estava falando, é que o empreendedor tem que crescer junto, né? E eu acho que, em geral, a startup cresce mais rápido do que o empreendedor. Então, você está sempre correndo atrás também de se desenvolver para conseguir aguentar esse tranco do crescimento, né? Porque eu vou dar até um exemplo no começo da Yugo. No começo da Yugo, a gente fazia tudo, desenvolvia, ficava horas programando. Quando eu saí, eu não programava mais nem de longe, faz anos já, entendeu? Então, assim, o papel vai mudando também. Sim. E aí você tem que desenvolver esse novo papel e também ver até o que ponto você gosta dele também, né? Tem essa. Com certeza. A gente saiu de uma empresa que era eu, o Patrick e o Alê no começo, para ter quase 100 pessoas, né? Hoje eu acho que já tem 100, não sei. Então, assim, o desafio é totalmente diferente. Totalmente diferente. Mas você falou de um chapéu que ninguém presta atenção, é muito interessante isso. Em geral, os empreendedores, principalmente os CEOs, eles falam assim, não, eu tenho o papel de empreendedor, né, esse chapéu aqui de empreendedor, e tenho o chapéu de fundraiser. Eu preciso voltar a ser apenas empreendedor, mas vocês na Yugo, em algum momento vestiram esse terceiro chapéu, que é o do ambiente regulatório, né? E vocês passaram por uma due diligence super, super trabalhosa do Banco Central. Como foi para a operação e para vocês pessoalmente, né, se adequar a essa nova realidade? Assim, foi um desafio grande, porque engessou alguns processos, tudo, né? Mudou. Ao mesmo tempo, a gente tentou também deixar os processos mais ágeis, mas é uma carga muito grande, regulatória. Para a gente também foi um desafio, porque eu, pelo menos, toda vez que eu ouvia a palavra comitê, eu falava, comitê, cara, o que a gente está virando? Mas, assim, era um negócio mais pessoal, porque era uma reunião, comitê. Mas eu ficava pensando, beleza, mas o que vai virar? O que vai ser burocrático aqui? Você tem que ter documentação para todo o produto, carta do produto com preço. O negócio, assim, é muito, muito regulatório, principalmente com a startup. Por isso que eu disse do desafio, né? E a gente se adequar também, entender o que a empresa vai virar, qual vai ser o nosso papel dentro de uma empresa mais burocrática, uma empresa com mais documento. Eu assinava coisa pra caramba, todo dia, assim, já até nem olhava para assinar, já eu fazia muito isso, e antes não tinha, né? Não precisa assinar nada, sabe? Era bem... Mas foi interessante, assim, foi um desafio interessante. E também o desafio de explicar o que a gente está fazendo, né? Sim. Pro Banco Central, não é tão simples, né? Não, pelo contrário, imagina, você sair de uma startup, cara, de quase, né, fundo de quintal para um ambiente regulatório, assim, é um amadurecimento pessoal muito acelerado, né? Eu acho que o negócio que você falou de chapéu, um negócio que eu acho que é bem interessante, que eu costumo sempre falar, é que no começo de uma empresa, você é um empreendedor, né? Empreendedor, para mim, é o cara que ele vê uma necessidade, monta um negócio e vende. Eu acho que conforme a empresa vai crescendo, você vai migrando um pouco de empreendedor para gestor, que na minha visão são papéis diferentes, entendeu? Porque o gestor ele tem que se preocupar mais com governança, o empreendedor ele não, que bom que ele não se preocupa com governança, porque isso dá a agilidade que ele precisa para colocar o negócio no mercado, né? Eu acho que a grande sacada do empreendedor, ele vê uma necessidade, coloca um produto no mercado e vende.
preencheu a necessidade, mas conforme o tempo, isso muda, entendeu? Conforme o tempo, você passa a ser um gestor, passa a se preocupar com a governança da empresa, porque a governança é que vai garantir que as 100 pessoas consigam trabalhar bem, entendeu? Quando você é só você, você tem controle de tudo, depois você começa a perder esse controle. Além de ser difícil de você largar um pouco a mão desse controle, como você consegue separar direitinho todo o controle entre a empresa toda e manter o crescimento, né? Ou crescer mais, por exemplo. Então, eu acho que você tem esse chapéu de empreendedor e você começa a ter um chapéu de gestor, que são coisas diferentes. Acho que isso é importante. Sim. Essa transição é difícil, né? Difícil para a pessoa, né? Porque quem fundou a empresa sempre tem aquele carinho de meu filho, sabe? A empresa é meu filho. Isso precisa sair um pouco. A empresa tem que perdurar o empreendedor. Eu acredito nisso. E nessa questão da empresa perdurar o empreendedor, quando que você decidiu que sua jornada dentro da Yugo estava encerrando? Eu acho que a gente começou com uma empresa... É o que eu falei, aquela questão. No começo a gente está muito envolvido com o processo, muito envolvido com desenvolver o produto. Eu acho que conforme foi crescendo, chegou um momento que eu falei, cara, será que eu quero levar isso para outro patamar, que vão ser outros desafios, outro nível de estresse? Não tem glamour no empreendedorismo, então tem muito estresse, muito estresse. Era bem menos estresse. Isso porque em Yugo é super tranquilo, né? Culturalmente é maravilhoso, eu amo todo mundo que está lá, sabe? Dava super bem com todo mundo, né? Mas é uma carga pesada, assim, né? É uma carga de responsabilidade pesada. Eu acho que quanto mais pessoas têm, eu me sentia muito responsabilizado por todo mundo que está lá, entendeu? São pessoas que dependem do salário e tudo mais. Então, essa carga é grande. Chegou um momento que eu falei, cara, eu acho que já está num ponto legal, vai crescer mais, com certeza. Daqui a pouco eu vai ter 300, 400 pessoas, vão ser outros desafios. Eu acho que esses desafios já não batem muito com o que eu quero para a minha vida. Né? Foi muito difícil, muito, muito difícil. Foi, assim, realmente, assim, largar, assim, deixar um filho para trás, uma coisa que eu construí do zero também. Mas estava no momento, entendeu? Acho que eu e o Patrick, a gente sempre conversou muito abertamente sobre isso, desde que a gente abriu a IU, desde que não era nada, a gente falava disso, que no momento um ou outro ia sair, e que tudo bem. E foi o que aconteceu. Eu cheguei à conclusão que, assim, já não estava mais feliz, eu já não queria dar o próximo passo, e eu, como um fundador, eu ia ter que, para dar o próximo passo, eu ia ter que garantir que ia ficar mais, sei lá, 3, 5 anos lá, entendeu? E aí eu falei, bom, agora é o momento. Eu não quero mais ficar mais 3, 5 anos, eu quero fazer outras coisas, quero procurar uma missão diferente, eu quero identificar coisas que eu gosto, eu quero aproveitar a vida, me sentir mais realizado. Eu acho que está na hora de dar um passo. Né? E foi nesse momento. Foi muita coragem, porque foi bem difícil, assim. Porque também é outro momento da mesma forma que teve um momento que eu saí, deixei minha carreira para montar um negócio do zero, também sair do negócio que eu construí foi também um desafio grande, assim, emocionalmente falando. Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Como que foi se separar desse fiel companheiro, né? O cara, parceiraço, né, cara? Muito difícil. Mais ou menos foram, bom, quase 8 anos da minha vida, aí 7 anos full time, então, praticamente. Então foi bem difícil, principalmente porque a gente passa mais tempo no trabalho do que em outros lugares, né? Então, acho que o mais difícil também foi me separar das pessoas que estavam lá, né? Sim. Que eu via todo dia, que eu tinha muito carinho, ainda tenho, mas passar a não ter mais esse contato humano diariamente foi bem difícil. Foi bem difícil. Eventualmente foi bom, acabei me acostumando também, comecei a me aproximar mais de mim mesmo também, então foi bem interessante. Mas foi sofrido, foi bem difícil. Foi uma mudança enorme na minha vida, trouxe muitos benefícios, eu tenho certeza disso, mas foi uma mudança dolorosa, né? Em geral, as mudanças as transformações doem um pouco, mas são necessárias. Obrigado por compartilhar. Ninguém que gosta de ficar na zona de conforto decide empreender, né? Então, não tenho a menor dúvida que você é uma pessoa que constantemente se tira da zona de conforto.
Eu gosto muito de aprender, eu sou bem eclético, assim, nas coisas que eu estudo, música, games, arte, programação, eu gosto de muita coisa, então eu sempre tô procurando. Ainda mais agora que eu tô com tempo, tá? Agora que eu realmente estou buscando coisas que me deixam, literalmente, assim, que me deixa feliz. Eu acho que a gente está aqui, sucesso é isso, sucesso é a felicidade, né? Então eu estou buscando isso, quais são as coisas que me deixam mais feliz, para eu ter mais isso na minha vida, entendeu? Então, e aí falando do momento presente, né? É, onde você está agora e o que você tem feito? Então, eu assim, eu não estou com nenhum projeto específico, mas eu estou tendo algumas ideias, eu estou tentando, que nem eu falei, eu estou tentando experimentar muitas coisas diferentes, justamente para também trabalhar minha criatividade, ver o que realmente me completa e me deixa feliz. Hoje eu não tenho nenhum projeto específico andando, mas eu comecei a fazer um pouquinho mentoria, quando o pessoal fala comigo, isso é algo que eu gosto. Eu estou também pensando em eventualmente empreender na área de games, montar um estúdio de desenvolvimento de games, que é algo que eu sempre quis fazer. É um projeto bem assim, lifestyle mesmo, que eu gostaria de fazer, mas não tenho nada concreto. Eu tô estudando, me divertindo no sentido de ver coisas que eu gosto, tô tocando guitarra, que é o que eu sempre quis aprender e nunca me dediquei. Agora eu tenho tempo, então eu faço isso. Então, eu estou bem nessa fase de autoconhecimento mesmo. Isso que eu tenho feito bastante. E, eventualmente, espero que, se for algo que realmente eu sentir que, putz, me preenche, talvez desenvolver na área de empreender na área de games, que é uma área que eu gosto muito. E como você acha que a situação atual em que estamos, de estarmos todos presos dentro de casa, ajudou você nessa jornada? Que me parece uma jornada de muita introspecção que você está hoje. Assim, na verdade, assim, eu já estava muito nesse momento, o pessoal em geral está trabalhando, né, durante o dia, e eu geralmente estou em casa, tal. Então, assim, minha rotina em si está um pouco parecida, mas eu estou sentindo falta para de sair, eu escalo, né, na academia de escalada, isso eu estou sentindo muita falta de fazer essas coisas. Então, mas no geral minha rotina mudou muito, porque eu ficava bastante em casa mesmo, eu ficava bastante em casa, eu estava acostumado, já não tinha aquele hábito e aquela rotina de sair de manhã, ir para o trabalho, aí voltar no fim da tarde para casa, eu já não tinha isso, então para mim está normal. Mas falando da maioria das pessoas, eu acho que se, não tem nada de bom no que está acontecendo, mas pelo menos eu acho que as pessoas talvez tenham mais tempo de ter esse momento de reflexão. Eu acho que é importante, já que a gente está passando por esse momento péssimo, que as pessoas aproveitem o que der para mergulhar dentro de si mesmas, né? Porque eu acho que no dia a dia a gente não tem tempo. Acho que a gente fica com a cabeça um pouco anestesiada com tanta coisa para fazer. Então, as coisas, a gente vai fazendo coisas, trabalha, não sei o quê, vai no mercado, né? Que a gente nem para pensar. Vira tudo automático, né? Eu acho que esse momento que a gente está vivendo proporciona para a gente um tempo de olhar um pouco mais para dentro. Né? Eu acho que as pessoas têm feito isso, né? Você sabe que você falou, né? Não é um momento bom que passamos, né? E eu acho que empreendedores eles acabam tendo uma visão otimista do mundo. Pelo menos é o que eu colho das pessoas com as quais eu convivo bastante. Somos otimistas por natureza, então tentamos tirar o melhor dos piores momentos. E quando essa crise começou, eu estava numa velocidade muito grande, sabe? Assim, eu estava num voo rasante, dali a pouco acaba toda aquela sustentação e você tem que repensar tudo que você está fazendo. E eu comecei a sentir muita dor por tudo que estava ao meu redor, todas as decisões que tinha que tomar. E, cara, eu aprendi uma coisa muito interessante. Eu sabia do conceito, mas eu não tinha conseguido me aprofundar no conceito. Que existe um inconsciente coletivo, né? E a gente está inserido nesse inconsciente coletivo, todo mundo pensando a mesma coisa, a humanidade indo numa direção, e você esquece de olhar para o que chamam de eu superior, ou realmente a internalização do pensamento. E eu comecei, cara, a internalizar muito, sabe, para trazer novas ideias. E essa é uma das razões que me traz para estar aqui conversando com você. Então, diante de uma dor enorme, existe também uma jornada maravilhosa que dá para você trabalhar, né? Que eu acho que é o que você está fazendo agora. Eu já estava, né, antes da pandemia. A pandemia só me fez ficar ainda mais em casa, mas eu já estava nesse momento de reflexão,
de entender o que eu gosto, o que eu não gosto, de experimentar. Então, eu espero que as pessoas também, com o tempo que elas têm, façam isso, aproveitem que estão em casa. E quem está em casa tem mais tempo, porque já não perde tempo no trânsito, né? Então, aproveitar para alguma coisa boa, tirar alguma coisa boa disso. Acho que você falou exato, é isso, entendeu? Tirar o que der de bom desse problema todo. Né? E a humanidade em si, eu acho que vai evoluir. Eu espero que sim, depois desse momento de dor, né? Eu imagino que muitas coisas vão mudar. Eu sei que eu, com certeza, já adicionei na minha rotina aqui ter o álcool gel, limpar, e eu acho que isso é um hábito que seria bom manter depois da pandemia, né? Porque por mais que a gente não estava pegando Covid, pegava gripe para tudo que é lado, né? Então, assim, criar esse tipo de hábito, deixar na rotina isso, é algo que é vantajoso. Né? Como você acha que os empreendedores saem dessa crise? Que tipo de amadurecimento você acha que a gente tem? Que você falou isso rapidamente. Queria que você dissesse o que teve na Yugo que hoje funciona para quem está passando pela crise, né? Qual foi a ferramenta que você acha que você trouxe para a sua vida e de que forma que os empreendedores que nos olham, nos assistem, podem absorver esse aprendizado. Está bem próximo do que eu estava falando do equilíbrio, então, e da questão de crescer. Quanto mais esticado você está no crescimento, mais risco você tem num momento desse. Né? Então, eu acho que é muito importante para o empreendedor estar sempre com o pé no break-even ali, entendeu? Porque num momento desse, conseguir enxugar um pouco e se manter vivo. Porque esse é um momento de sobrevivência. Né? Sobrevivência. Né? O empreendedor quer sobreviver agora. O empreendedor que está crescendo agora, ele é privilegiado. Né? O que está sobrevivendo, beleza. Então, assim, eu acho que ter esse pé sempre no break-even, ter o controle orçamentário para conseguir enxugar o que puder para se manter vivo é muito importante para o empreendedor nesse momento. Né? Acho que é por esse lado. E outra coisa que vai acontecer, que eu sou um cara muito a favor de home office, porque eu acho que é muito mais barato para a empresa, muito mais. Na verdade, eu não acho, isso é fato. É indiscutível que é mais barato para a empresa. E outro, pro funcionário é muito melhor, ainda mais em São Paulo, que a gente tem muito trânsito. E eu acho que muita empresa não vai voltar do home office. Eu acho que não vai. Acho que vai ser um aprendizado. Eu acho que muita gente que tem medo de deixar o funcionário em casa, porque acha que ele não vai trabalhar, eu acho que vai ver que não é bem assim e vai aderir. Eu acredito muito que se você tem que ficar olhando para o que o cara faz o tempo inteiro, você vai ter que fazer isso em casa, ele estando em casa ou ele estando no escritório, porque a hora que você virar as costas, ele também não vai trabalhar. É o que eu penso. Talvez seja muito prático, mas é assim que eu penso. Eu acho que se você tem a pessoa certa, a pessoa que está dedicada, que gosta, que acredita na missão, ele vai trabalhar em qualquer lugar. E outra, eu estou ouvindo muita história de empresa que está dando mais resultado com o pessoal no home office. Então, assim, eu acho que isso vai ser eu acho que a gente vai ter uma mudança muito grande em como as pessoas trabalham no sentido do home office. Cara. Eu acho que muita empresa não vai voltar ou vai aderir a ter mais home office do que tem hoje, do que tem pré-pandemia. Né? Acho que isso vai ser interessante. E outra coisa também é que as pessoas estão se vendo obrigadas a usar tecnologia hoje, mesmo quem não usava, né? Eu acho que essas pessoas não vão voltar também atrás. Eu mesmo faço terapia online agora, né? Não tem jeito. E agora eu vi que, no começo eu tinha um pouco de preconceito, mesmo sendo de tecnologia, porque eu falava, não tá cara a cara, né? Não é a mesma coisa. Tá? Não é a mesma coisa, não é. Mas é muito perto. Então, assim, eu já não vejo vantagem de eu sair de casa e ir lá na terapia, pegar trânsito e pagar estacionamento, se eu posso fazer online. Então, assim, eu acho que muita gente vai começar a aderir mais isso. Entendeu? Vai mudar muitos hábitos aí. Foi um acelerador de mudança de hábito extraordinário, né? Absurdo, né? E acho que de conscientização também, né? Então, é isso que eu espero, né? É o que eu falei lá do álcool gel. Eu espero que isso conscientize um pouco as pessoas a ter um pouco mais de higiene nesse sentido. A gente vive num mundo globalizado. Hoje o cara tá no Japão, no dia seguinte ele tá aqui, cara. Entendeu? Então, assim, as coisas viajam muito rápido, as coisas boas e as ruins também. Então, assim, é muito importante a gente ter esse tipo de hábito de higiene.
cara, tá doente, acho que assim, daqui pra frente, depois da pandemia, tá com gripe, cara, sai de máscara se for sair de casa, entendeu? É, Espero que isso seja internalizado, entendeu? Porque eu acho que não tem nenhuma desvantagem, né? E só tem vantagem. Então, eu acho que esse tipo de hábito, espero que seja internalizado, mas com certeza muita coisa vai mudar. Eu estou bem ansioso para entender, para ver como é que vai ser depois da pandemia. É, eu também. Quando a gente reabrir as portas, né? Mas vamos lá. Queria te perguntar algumas perguntinhas rapidinhas. Qual a sua primeira rotina quando acorda? Arrumar a cama. Primeira coisa que eu faço, já é um checkzinho. Tem alguma razão inspiracional para arrumar a cama? Não, assim, eu acho que é uma tarefa fácil de cumprir, né? E já é um checkzinho, já é um negócio que você fiz, acordei já fiz. E também a hora que você vai dormir, a cama arrumada é bem mais confortável, né? Essa é a primeira coisa que eu faço. Acordei e arrumei a cama. Se você pudesse sentar com uma pessoa, qualquer pessoa no mundo, que você pudesse sentar para conversar, quem seria? Cara, eu acho que eu conversaria. Bom, acho que teriam várias pessoas, mas uma que eu conversaria com certeza é o Marco Aurélio, que foi um imperador romano, e ele foi um dos grandes filósofos do estoicismo, né? Que é basicamente uma filosofia de vida, né? Sobre autocontrole, controlar suas emoções. Eu acho muito interessante. Acho que seria interessante conversar com ele e falar, cara, ô Marco Aurélio, se acontecesse isso aí com você, o que você faria? Putz, cara, é assim, impressionante, é sensacional. Muito bom, muito bom. E uma música para deixar rolando no repeat o dia inteiro. Gosto muito daquela música Get Lucky do Daft Punk. Eu acho que ela relaxa, sabe? Ela tem uma vibe boa, assim, meio que tipo, deixaria tocando o dia inteiro, tranquilamente. Se hoje estivéssemos num apocalipse zumbi e você só pudesse levar um item, o que que você levaria? Cara, eu levaria uma espada, uma katana, porque é afiada pra caramba, eu posso cortar a cabeça de um monte de zumbi, entendeu? Comida não compensa, porque eu vou comer e acabou. Então eu prefiro uma espada, que é um bom item para se defender, entendeu? E também não precisa de munição e tal, né? Então uma katana ia ser uma boa. E vem cá, se pudesse escolher um superpoder, qual seria? Cara, seria voar, porque é legal pra caramba, evita o trânsito, deve dar um senso de liberdade sensacional. Então acho que seria voar. Até pensei, tipo, clarividência, essas coisas, mas acho que não é legal você saber o futuro. Não deve ser é, legal, não. também acho. Voar é legal. E se você pudesse enfrentar um super vilão, quem seria? Cara, tem um super vilão que eu gosto, que eu acho muito legal, que é aquele Ultron lá, sabe? Aham. Nossa, eu acho ele um vilão muito bacana, cara. Então acho que eu enfrentaria ele. E um livro para ler antes de morrer. Cara, tem um livro que eu li que, cara, mexeu muito comigo, eu gosto muito dele, que chama Extreme Ownership, do Jocko Willink. E hoje ele dá palestra, hoje ele tem consultoria de liderança e tal. Então é um livro que fala sobre como você se responsabilizar pelas coisas e ir atrás de resolver. Tem uma frase dele que eu acho muito interessante, que é Discipline equals freedom. E pior é que na minha vida eu acredito que a disciplina é libertária, assim, ela te traz tudo de bom, cara. Às vezes é mais fácil falar do que fazer, mas eu acredito no que... Mas a disciplina, cara, minha irmã, ela resolve tanta coisa, ela te dá tanta paz de espírito, ela te traz tanta liberdade quando você precisa, cara. Nossa, é incrível, brother. Agora, uma pergunta difícil. Essa pergunta nunca é fácil. Quais foram os 5 minutos mais longos da sua vida? Acho que essa nem é tão difícil para mim, eu acho, porque o dia que eu saí da Yugo foi bem difícil. Assim, o momento da despedida, vamos dizer assim, 5 minutos seria o momento da despedida. Foi bem, bem complicado. Foi bem longo, assim, sabe um momento desconfortável, assim? Sabe quando você quer correr, sair correndo? Então foi meio que isso. Então foi bem complicado. Mas assim, foi tudo bem, tá? Foi ótimo no sentido de, putz, foi uma despedida legal, tal. Mas o que estava acontecendo dentro de mim, assim, foi bem difícil. Assim. Com É. certeza durou. Foram 5 minutos mais longos da minha vida. Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Agora, se você
pudesse ser lembrado por um feito, ou melhor, se você fosse escolher o que fosse escrever na sua lápide, o que seria? Eu gostaria de ser lembrado por ter ajudado o maior número de pessoas possível. Então, Legal. ter ajudado um grande número de pessoas. É algo que eu Legal. acho muito legal. E se eu perguntasse para o seu melhor amigo, uma palavra que te definisse, qual seria essa palavra? Acho que já falaram muito para mim da minha honestidade. Eu sou uma pessoa honesta, eu acho que essa seria a palavra principal que falaria. Essa é super importante para mim pessoalmente e acredito que para todo mundo que está curtindo o que a gente está fazendo. Em que momento que você sente que você está sendo a melhor versão de si mesmo? Assim, eu sentia isso muito como líder, né? Eu acho que os momentos que eu me sentia mais a minha melhor versão, fazendo maior diferença, é quando eu estava sendo acolhedor. Então, acolhendo, dando conselhos, ajudando, ouvindo mesmo, porque hoje, na verdade, escutando, né? Então, hoje é muito raro a escuta ativa, né? Então, acho que minha melhor versão é quando eu estou praticando a escuta ativa com alguém. Eu acho que fazia muita diferença, faço muita diferença quando eu faço isso. Eu gosto de da mentoria, conversar, aconselhar mesmo, fazer a pessoa pensar, ouvir, né? Ouvir muito. Então, acho que esse é minha melhor versão é essa. Pô, muito bom, muito bom. E, bom, legal, aqui a gente já chega perto de encerrar, mas eu queria te perguntar se você puder deixar uma mensagem, né, para as pessoas que estão aí ralando e buscando conteúdo, tentando encontrar soluções para os seus problemas, seja do dia a dia dessas empresas, que mensagem você poderia deixar? Uma mensagem dupla, vamos dizer assim. Sempre, quando você estiver crescendo, sempre lembrar da sua base de arrumar a casa. Então, trocar o pneu com o carro andando, literalmente, não só deixar o carro andando sem pneu mesmo, mas vai trocando. Então, sempre vá cuidando da base, com equilíbrio, como a gente já falou bastante aqui. E outro, que é muito importante, nunca perca o foco do que te faz feliz. E se a gente está falando do trabalho, do que te faz feliz no seu trabalho, do que te completa no seu trabalho. Acho que isso é muito importante. Sem dúvida. Para mim, um real sucesso é a felicidade. E me diz uma coisa, onde as pessoas podem te achar? Como é que fazem para te alcançar? Redes sociais é duro, hein? Eu não tenho redes sociais nenhuma. No LinkedIn. tenho LinkedIn. É a única que eu uso mesmo. É isso Então, é aí. só me procurar lá, Marcelo Paes Sequeira, no LinkedIn, que vai me encontrar. Mas não bom. sei se vai deixar o link também. Marcelo, queria te agradecer pela conversa de hoje. Foi super inspiradora para nossos seguidores e amigos e todos aqueles que estão acompanhando a nossa jornada. Realmente a sua experiência ela é ímpar nessa indústria, não só de fintech, mas de empreendedorismo. Você e o Patrick formaram uma das empresas mais admiráveis, na minha opinião, nesse mundo de fintech. É uma empresa realmente brasileira e competente. Queria te agradecer de coração pela oportunidade de conversar com você. Obrigado, Derek. Foi muito legal, cara. Gostei bastante. Sempre que precisar, estou à disposição. Igualmente. Conta comigo aí na jornada. Para quem está acompanhando a gente aqui no canal, se curtiu, dá um like, compartilha com as suas redes. Não se esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho, né? E semana que vem temos mais. Obrigado.